Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós começamos a estudar sobre a Europa feudal, sobre a formação dos feudos, né? Estudamos também sobre a difusão do islamismo, quando que surge o islamismo e em que contexto que ele surge. Nessa aula nós vamos fazer a correção e continuar estudando sobre a expansão da religião islã e como que essa religião ela influenciou inclusive na Península Ibérica, né, que corresponde aos atuais países Portugal e Espanha. Número 1, então. A Idade Média é dividida em quais períodos? O longo período medieval ele durou cerca de 1000 anos, e é dividido em duas fases, Alta Idade Média, período entre os séculos V e X, e Baixa Idade Média, que estende-se do século XI ao século XV. Número 2. Quem eram os bárbaros? Por que eram chamados assim? Bom, os bárbaros eles viviam da caça e da pesca e da agricultura rudimentar, eram politeístas e estavam organizados em sociedades tribais, eles não tinham uma unidade política. Eram chamados de bárbaros todos os povos que não falavam o latim ou o grego e aqueles que não possuíam os mesmos costumes que os romanos. Número 3. Como estavam agrupados os povos não romanos? Em tártaros mongóis, né, que vinham da Ásia, eslavos e germanos também. Número 4. Cite os principais reinos germânicos que se formaram no antigo Império Romano Ocidental. O Reino Franco, que estabeleceu inicialmente no norte da Itália e na região da Gália. Reinos anglo-saxões, só voltando aqui no Reino Franco, foi um dos mais importantes reinos da Europa Ocidental, né? Reinos anglo-saxões, formaram 7 reinos na ilha da Grã-Bretanha, Reino de Visigodo, que formou-se na região da Península Ibérica, Reino Ostrogodo, destacou-se pela construção da cidade de Ravenna, no norte da Península Itálica, e Reino Vândalo, estabelecido na Península Ibérica, ao norte da África, estendeu seu domínio até as ilhas da Sicília, Sardenha e Córcega. Número 5. Como estava organizada a civilização árabe no século VI? Os árabes eles estavam divididos em aproximadamente 300 tribos, né? Algumas dessas tribos estavam instaladas na cidade de Meca e em Yatreb, mas a maioria se distribuía pelo interior da península. Nós vamos ter a formação da cidade de Meca como importante centro comercial, né? Por conta das caravanas que passavam por essa região e também por conta da peregrinação dos vários povos do mundo árabe que se dirigiam para a cidade de Caaba para as festividades religiosas. Número 6. Por que Meca tornou-se importante centro comercial? Meca era a parada obrigatória das caravanas de mercadores que vinham do sul da Península Arábica ou da Síria e da Babilônia. Recebia também peregrinos de todo o mundo árabe que vinham visitar Caaba e participar de festividades religiosas. Quem foi Maomé? Maomé pregou a religião islã, ele foi o fundador do islamismo, né? Segundo a tradição, ele teve uma visão em que o anjo Gabriel o encarregou de pregar o monoteísmo, ou seja, de acabar com a ideia de politeísmo, do culto a vários deuses. E nós vimos que o islamismo ele vai se difundir por várias regiões, né, no norte da África, por regiões também da Península Ibérica. Número 8. O que foi a Hégira? A tribo do Coraixitas perseguiram Maomé e os muçulmanos que foram obrigados a deixar Meca e foram para a antiga cidade de Yatreb, que passou a se chamar Medina. Este acontecimento ficou conhecido como Hégira, né, também chamado de fuga, e foi transformado no marco inicial do calendário islâmico. Então, este acontecimento que foi a Hégira, a fuga de Maomé e dos muçulmanos da cidade de Meca para a cidade de Yatreb,
que passou a se chamar Medina. Bom, finalizamos então a nossa correção, sexto ano. Nós vamos continuar com o conteúdo, né, a partir do livro de vocês. Na última aula nós vimos quem foi Maomé. E após a morte de Maomé, pessoal, ele encarregou os seguidores de lutarem para estabelecer a hegemonia religiosa do Islã, para difundir, inclusive, o Islã. Nós vamos ver que o islamismo ele foi difundido, inclusive pela Guerra Santa, chamada de Jihad. Essa imagem aqui é localizada em Meca, na atual Arábia Saudita. A Kaaba é o local mais sagrado para os muçulmanos. Na imagem, peregrinos oram durante as 7 voltas em sentido anti-horário, em torno da Kaaba, ritual muçulmano chamado de Tawaf. A difusão do Islã, ou seja, a propagação do Islã, né, é a forma como o Islã ele se espalhou pelo mundo. Com fortes influências do cristianismo e do judaísmo, a religião criada por Maomé tem seus fundamentos no Corão. Então, no Corão é onde estão escritos todas as práticas do culto islâmico, tudo que os muçulmanos devem seguir, como a de orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, visitar a Meca pelo menos uma vez na vida, jejuar no mês do Ramadã, que é o mês da comemoração da Hégira, dar esmolas, guardar as sextas-feiras, não ingerir bebidas alcoólicas, entre outras normas. Depois da morte de Maomé, pessoal, o mundo árabe ele passou a ser governado por califas. Os califas são chefes político-religiosos que sucederam Maomé no poder. A discordância entre as diversas interpretações dos ensinos de Maomé vai dar origem a 2 importantes seitas, né? Que são a dos sunitas e a dos xiitas. Os sunitas defendiam que o califa deveria ser eleito de acordo com o antigo costume árabe, de escolher o chefe de cada tribo. Já os xiitas acreditavam que o califa deveria ser um descendente direto de Maomé e não admitiam outra fonte de ensinamento que não fosse o Corão, seguindo a determinação dos ayatollahs, que são considerados os líderes espirituais. Nessa imagem aqui nós temos um facsímile de uma página do Corão do século 17. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos com 14 suras ou capítulos. Seu nome vem da palavra árabe Quran, que significa leitura ou discurso. Esse livro foi escrito no século VII, com base na reunião de textos sobre as revelações divinas que teriam sido recebidas por Maomé. O Corão estabelece não só as normas religiosas dos muçulmanos, mas também normas políticas e morais. Como que se formou o Império Muçulmano? Formou a partir da expansão dos califas, que iniciaram a difusão do Islã por meio da chamada Guerra Santa, o Jihad. Além do ideal de Guerra Santa dos muçulmanos contra infiéis ou inimigos do Islã, o termo também significa o dever de defender o Islã pela purificação, pela pregação e pelo comportamento. Observem aqui neste mapa as rotas comerciais, rotas marítimas e os limites do Império Bizantino. Observem também a conquista dos califas de 632 a 750. Percebam que eles vão expandir para os reinos ibéricos, né? Para a Península Ibérica, para o norte da África também e para outras regiões da Ásia. O islamismo ele foi adotado, então, por povos de outras regiões, como os turcos, os persas e vários povos africanos e orientais. Com domínio sobre o norte da África e a Península Ibérica, os árabes passaram a controlar o mar Mediterrâneo, dificultando ainda mais as atividades comerciais dos europeus ocidentais naquela região. E dessa forma, eles contribuíram
para intensificar o processo de ruralização na Europa Ocidental, que foi uma característica marcante do feudalismo, né? A migração das pessoas da cidade para o campo. A partir do século IX, disputas internas pelo poder, pressões dos cristãos, principalmente os da Península Ibérica, nós vamos ver que os reinos da Península Ibérica vão fazer a expulsão dos muçulmanos através da chamada Guerras da Reconquista. E diversos ataques turcos, o Império Muçulmano ele se desintegrou, né? Ele foi enfraquecido. Então, o mundo árabe ele foi dividido em califados, ou seja, regiões comandadas por califas. Lembrando que os califas são chefes políticos religiosos. Mesmo após extinto o Império Muçulmano, gente, o islamismo ele continuou a se expandir, continuou a ser propagado pelo mundo e exerceu fortes influências sobre os povos da Península Ibérica. Então a gente tem que lembrar que os povos da América, né, eles também sofreram a influência do islamismo, lembrando que a América ela foi colonizada pela Espanha e por Portugal principalmente. Então, os domínios muçulmanos na Península Ibérica diminuíram durante a Baixa Idade Média. Foi neste período, então, que os reinos cristãos, Reino de Castela, de Aragão, Navarra e de Leão, retomaram as terras que antes estavam dominadas pelos árabes, através das guerras da Reconquista. Neste mapa aqui está trazendo para a gente a Península Ibérica Muçulmana. Está mostrando quais que eram os domínios dos cristãos, né, durante o século IX, e o domínio muçulmano sobre essa Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica ela corresponde aos atuais países, né, Portugal e Espanha. Os muçulmanos na Península Ibérica. A presença dos muçulmanos na Península Ibérica deixou profundas marcas na história dos povos da região. A língua árabe ela se espalhou, os muçulmanos garantiram aos povos dominados a preservação de seus bens, de sua liberdade e de suas crenças como a cristã. Em compensação, as pessoas assumiram o compromisso de pagar uma contribuição territorial, que era um tipo de imposto que era pago, né, ou em produtos que eram pagos aos árabes. No norte da península, existiam pequenos reinos cristãos, apoiados em uma economia agropastoril, né, uma economia pastoril agrícola. Ao sul, os muçulmanos ergueram uma brilhante cultura urbana, com palácios, jardins e outras construções que circulavam califas, sábios, artistas, poetas, soldados e trabalhadores. Então, essa é uma maneira, sexto ano, da gente perceber e entender a influência da cultura árabe na Península Ibérica. Na economia, a influência árabe se deu na introdução de diversos cultivos agrícolas, como laranja, arroz, cana-de-açúcar e algodão, no intenso comércio e no desenvolvimento da produção artesanal. A gente tem que lembrar também que a cultura árabe foi extremamente importante porque os árabes eles traduziram obras gregas importantes, né? Traduziram textos de Aristóteles, textos de Platão e de Hipócrates da medicina. E também, a partir dos conhecimentos árabes, as grandes navegações puderam acontecer também. Uma série de instrumentos astronômicos que foram usados pelos europeus nas grandes navegações foi trazida ao Ocidente pelos árabes, que estudaram estes instrumentos e desenvolveram estes instrumentos com base nos conhecimentos gregos, em documentos gregos. Os árabes também descobriram diversas substâncias, entre elas o álcool, o fósforo, a benzina,
o mercúrio, o ácido sulfúrico, e ainda trouxeram para o Ocidente 3 grandes invenções chinesas: a bússola, o papel e a pólvora. Na medicina, os árabes alcançaram importantes avanços com a produção de medicamentos, o desenvolvimento de tratamentos, o uso da anestesia em cirurgias e a identificação da natureza de doenças contagiosas como a varíola e a tuberculose. Observem aqui nessa primeira imagem aqui, pessoal, a cena de cauterização reproduzida de um manuscrito persa sobre cirurgias imperiais. Este manuscrito é de cerca de 1300, do ano de 1300. Nessa imagem aqui de baixo, o Pátio dos Leões, no interior do Palácio de Alhambra. Nesta imagem podem ser observados detalhes típicos da arquitetura e da decoração árabes. Eles demonstram o vasto conhecimento de geometria e matemática alcançado pelos árabes em Granada, na Espanha. Inclusive, Granada foi o último reduto árabe, né? Foi o último local de onde os árabes eles foram expulsos. Bom, sexto ano, eu vou finalizar por aqui, então, a nossa aula, para ela não ficar muito extensa. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre este período, né? Nós vamos entender um pouco mais na próxima aula sobre o surgimento do feudalismo e quais que eram as bases das relações feudais entre senhor feudal e entre servo. Tem algumas atividades para vocês fazerem, só da página do livro de história, tá? A página 209, e o número 5 não precisa ser feito. Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.